Eu queria pregar uma mensagem sobre o tema livrando-se da raiva. Livrando-se da raiva. Eu escolhi falar sobre esse tema depois de pensar muito sobre o que dizer nesta noite, uma noite como esta, uma noite festiva, mas que nós, certamente, o próprio batismo já tem toda uma mensagem, todo um contexto relativo aos batismos. Então eu resolvi fazer um contraponto e a gente talvez trabalhar com alguma coisa que nos atrapalhe como seres humanos. A gente tem percebido que nós estamos vivendo num meio onde há muita raiva. Vivemos num contexto em que, socialmente, nossa sociedade foi levada nos últimos anos a uma crise, uma batalha, uma guerra entre grupos da nossa cultura. Porque onde você olha, você vê muita batalha. Por exemplo, a nossa cultura, a família. Você olha para a família, tem muita batalha. Você olha para as artes, tem muita batalha. Você olha para a educação, tem muita batalha. Todos esses ambientes da cultura nossa estão recheados de muito conflito, de muito desgaste emocional, relacional. Eu acho que a Igreja de Jesus precisa prestar atenção nisso, para que possamos agir como Deus manda que façamos e entender os sentimentos que nós mesmos temos diante desse contexto. Afinal de contas, nós não somos perfeitos. A igreja, pelo menos esta igreja aqui, nunca teve uma pregação dizendo que nós somos melhores do que os outros, que nós somos perfeitos. Não. Nós sabemos que somos pecadores, arrependidos dos nossos pecados, reconhecendo os nossos pecados e procurando trabalhar essas questões na nossa vida. E talvez hoje à noite seja uma sugestão a respeito disso. E eu lendo Romanos capítulo 1, verso 18, você vai encontrar aí um texto muito próprio dentro dessa introdução que eu fiz. Porque Romanos capítulo 1, ele vai falar muita coisa, não só isso sobre a raiva que eu quero especificar, mas ele vai falar muita coisa sobre como o mundo age em relação à vontade de Deus. O mundo hoje está se tornando bastante antagônico ao padrão de Deus, ao que Deus nos ensinou, ao que está nas Sagradas Escrituras. Se eu fosse você, eu procuraria ler Romanos capítulo 1, não agora, mas reservar um tempo para você ler, e você vai se surpreender com temas tão atuais, mas tão relevantes, escrito há tanto tempo atrás, cerca de 2000 anos atrás. Este versículo, por exemplo, ele diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E aqui ele dá só um exemplo, a supressão da verdade pela injustiça. Mas se você seguir aí o 19 em diante, você vai ficar realmente impactado. Não assim, desse jeito, mais impactado.
Seu coração vai acelerar de você perceber a atualidade da palavra de Deus, a relevância das Escrituras, a supressão dos valores morais dentro da perspectiva cristã, em muito tem se superado os seus limites nos dias atuais. E isso produz raiva dentro de nós. É natural. Hoje se ouve dizer que a mentira é tolerável. E se for amigo meu, ou alguém que eu amo, nem é mentira. Eu nem vou considerar como mentira. É a supressão dos valores de Deus. Hoje em dia ouve-se que bigamia é possível. Há correntes da nossa sociedade falando sobre isso. E nós ficamos assim, se o homem aceitar, se a mulher aceitar, não é uma questão de permissão individual. É uma questão de valores, daquilo que nós acreditamos ou não, como sociedade. Se diz que a troca do sexo é direito. No nosso estado, há um tempo atrás, a fila da troca de marcador de passo era enorme, mas a troca de sexo não havia fila, porque era atendido prontamente. E nós ficamos assim, acho que isso é direito de alguém, então nós devemos respeitar. Nos dias também atuais, hoje se ouve que devemos aceitar outras formas de famílias como naturais. Que homem com homem agora é uma família que nós devemos aceitar como natural, que mulher com mulher é uma família que nós devemos... E aí talvez eu esteja sendo até criticado por alguns, falou, pastor, como o senhor ousa falar de público? Pode ser que tenha alguém no nosso meio assim, e eu respeito essas pessoas, mas não concordo com o modo de vida delas. Por que eu não concordo? Porque a Bíblia é enfática, inclusive em Romanos capítulo 1, no texto em que nós estamos lendo. Todas as escolas suprimiram, é a supressão dos valores. Não tem mais dia dos pais, não tem mais dia das mães. No colégio da nossa igreja tem dia dos pais, dia das mães, dias do avô, dia do avó, para não ter dúvida. Não, nós devemos começar a pensar que respeitar o direito dos outros não é concordar com eles. Eu respeito e convivo à medida do possível, mas eu não concordo. Não devo discriminar, não devo tratar de forma diferente, mas eu não concordo. E eu não concordo porque eu sou um seguidor da palavra de Deus e a Bíblia diz que isso é errado. Mas não fica por aí não. Já se ouve nos nossos dias que a pedofilia não é um desvio de caráter, agora é uma doença. E aí, se formos pensar assim, todas as doenças que elas advêm de desvio de caráter, de conduta, não haverá mais desvio de caráter e de conduta, tudo será doença. Já se ouve até que roubar é justificável. Quem não assistiu há uns anos atrás a entrevista de uma candidata do Rio de Janeiro dizendo em alto e bom som para o mundo todo de que
um assaltante roubar o celular de uma pessoa é aceitável, porque é uma forma de distribuição da renda. Não, nós estamos vivendo dias que os valores estão mudando. Eles não estão mudando, eles estão se desintegrando. Não é uma opção por um outro tipo de cultura. Não. É a opção pela não cultura. Não é uma opção por uma outra moralidade. É uma opção pela imoralidade. Interessante notar que há 2000 anos atrás a palavra do Senhor já nos avisava sobre isso. Paulo, falando a Timóteo, lá no capítulo 3, do verso 1 a 5, ele disse assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Uau! Você vai lendo essas questões aqui, você não está falando de agora. Por isso nós cremos na inerrância das Escrituras. A palavra de Deus ela não precisa ser atualizada, porque ela tem o poder sobrenatural da inspiração de Deus. Nos últimos dias surgirão pessoas assim, e esse parece-me que são os dias onde essas coisas estão bastante afloradas, no mundo todo. Tudo isso promove muita raiva. Nem toda raiva é pecado, ouviu? Nem toda raiva é pecado. Na verdade, você tem o direito de ficar irado com o que Deus se ira também. Isso se chama raiva justa. Uma indignação profunda, uma inconformação com as coisas, mas não pode ser uma inconformação platônica. E quando eu me refiro a uma indignação platônica, me refiro a Platão, o filósofo das ideias. Nós ficamos só contemplando e não fazemos nada nessa direção. Você tem o direito de ficar assim até que o sol se ponha. Porém, você precisará procurar no seu coração, escavar o seu coração, examinar o seu coração, para descobrir a fonte da sua raiva. Porque embora você tenha direito de ter raiva, a raiva ela traz muitos problemas. Tanto reprimindo a sua raiva ou deixando-a extravasar, estas duas maneiras são igualmente perigosas. Você fica com raiva e segura a raiva, isso é perigoso. Ou você então é daquele que também é perigoso. Você provavelmente já sabe disso, a raiva equivocada não traz nenhum benefício para você ou para as pessoas à sua volta. É hora de deixar Deus trocar sua raiva por amor.
Nós não conseguimos fazer isso, porque nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas nós precisamos deixar Deus tratar disso. Em Efésios, capítulo 4, o verso 31 e 32 diz assim: isso é Deus soprando no coração de Paulo para que ele escrevesse isso, para que nós lêssemos. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Quer dizer, Jesus nos dá o exemplo, ele veio aqui e nos deu o exemplo de que ele foi maltratado, foi desprezado, foi humilhado. Há uma cena na Via Crucis de Jesus, ou um pouquinho antes dela, que nos causa repulsa. Tudo no sacrifício de Jesus nos causa uma tristeza grande, mas a gente sabe que o sacrifício dele tinha que acontecer, porque ele estava levando na cruz os nossos pecados. E através disso ele estava nos justificando diante de Deus. Mas os soldados, em determinado momento, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, tipo coroando como rei. Com uma cana, eles batiam nele. E depois colocaram aquilo como se fosse um bastão de rei, alguma coisa assim. E depois eles pegaram um pano, cobriram o rosto dele, batiam nele, tiravam e perguntavam: agora diz, adivinha quem foi que te bateu? Ele se humilhou por nós. Diante de toda essa maldade, ele se humilhou. Ele trocou a sua raiva, ou a raiva que ele tinha direito de ter, a raiva que ele poderia acessar naquele momento, pelo propósito da sua vinda. Depois de muito machucado, lá na cruz, já esperando a morte, ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E esta frase de Jesus, ela é muito interessante, porque ela é um gatilho que nós podemos criar para considerar o fato de nós trocarmos a nossa justa raiva pelo amor. Talvez essa pessoa não saiba o que está fazendo. Não, sabe sim, a pessoa é maldosa, a pessoa é ruim mesmo. Não, mas ela não sabe a profundidade do que ela está fazendo. É bondoso da nossa parte tentar justificar os erros dos outros. O Senhor diz: sejam bondosos. Essa é uma opção nossa. Nós podemos escolher sermos bondosos ou não. Nós podemos escolher perdoar ou não. Nós podemos escolher caminhar uma segunda milha ou não. Mas nós temos o direito de sentir raiva. Não precisamos nos considerar as piores pessoas por isso. Simplesmente hoje não é possível que você insista, queira continuar na sua vida experimentando a raiva, sem que você faça nada na direção de resolver isso. Não é possível, senão você vai ficar a sua vida toda, e lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: quais foram as tentativas que eu fiz para poder trocar a minha raiva, justa, inclusive, por amor. Porque nenhum tipo de raiva resolve, nem a justa. Você fica com raiva porque você tem direito, porque aquilo foi muito indigno, foi muito tremendo, magoou muito, feriu muito. Você pode sentir assim, pode dizer: eu estou com raiva.
Mas isso não vai resolver nem a consciência dos próprios motivos, das próprias motivações. É preciso que você faça alguma coisa, porque ficar com raiva pode levar você a fazer alguma coisa pior ainda. Você precisa olhar para trás e ver, não, eu fiz. Às vezes até de tanto contar as tentativas que você fez, você vai ficar com mais raiva ainda. Mas aquilo ali vai trabalhar o seu coração, porque essas obras da carne, como diz lá Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21, diz, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Isso são coisas da carne. E os que já receberam Jesus como único e suficiente Salvador, disseram que não querem mais viver sobre o domínio da carne, mas sobre o domínio do Espírito. Essa foi uma decisão nossa. Essa foi uma escolha que fizemos. Isso foi o que nós decidimos voluntariamente. Ninguém nos obrigou. Você não está aqui obrigado. Talvez os visitantes que estão conosco estejam aqui por uma obrigação, por amor, uma obrigação amorosa, vamos dizer assim, um compromisso com alguém que vai batizar. Mas você não. Você não está aqui obrigado. Você está aqui porque um dia você teve um encontro poderoso com a palavra te convenceu e você disse assim, eu quero viver sobre o poder da palavra. E a palavra está dizendo para você, aí na segunda parte, no verso 21, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas como nós temos vivido uma sociedade bastante corrupta, nós temos que ter o cuidado de não achar, de perceber se o nosso coração também não está corrompido. Porque se o nosso coração for corrompido, essas coisas não nos assustarão mais. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Talvez o nosso coração seja tão corrompido que eu já não estou dando crédito ao que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo para mim não me coloca mais temor na minha vida. Eu não temo mais a Deus. E se eu não temo mais a Deus, a sabedoria já está longe de mim. Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Nós começamos a ficar sábio em como lidar com os nossos sentimentos, com os nossos problemas, quando nós damos ouvido à voz de Deus. É como se nós perdêssemos todo o controle da nossa vida. Que bom, que bom! Ah, eu perdi o controle da minha vida, porque agora a minha vida é dirigida só pela palavra de Deus. Ou seja, eu não estou mais no controle. Isso não é uma coisa nova. Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, ele diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no dia a dia, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, Paulo está dizendo, eu perdi o controle da minha vida. Não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Agora, quando eu tenho dúvida, eu não fico procurando no Google. Eu vou na palavra, eu vejo na palavra a resposta sábia, a resposta colocada ali para mim com laços profundos de amor de Deus por nós.
Ele não colocou ali de qualquer maneira. Quando ele soprou, Theos Pneustos, ele soprou, viu? Viu, Gilmar? Não é para você ficar me imitando com essa palavra grega não, tá? Engraçadinho. Quando ele sopra, ou no hebraico, profetos, a boca de Deus. Quando ele soprou isso, ele não soprou um emaranhado de coisas, não. Ele fez uma coisa muito ordeira, muito bem feita, para que a palavra de Deus, como diz o escritor de Hebreus, fosse como uma espada afiada dos dois lados, que tem o poder de penetrar a nossa vida e dividir juntas e medulas. Esse é o poder da palavra de Deus. Então, queridos, essas coisas não têm solução nas ciências humanas. Ouviu? A psicologia, a sociologia, a filosofia e outras ciências vão nos ajudar a entender as coisas. Mas há muito de espiritual na raiva. A raiva não é só um distúrbio emocional, não é uma sombra de um trauma. Não, tem muito do dedo do diabo, da intenção maligna, de arruinar com a sua vida, de fazer que num momento que alguém buzine num sinal, você saia do seu carro, pegue algum objeto ou uma arma que você tenha, em questões de segundo. Não, você não estragou a sua vida. Você não estragou a sua vida, que você vai preso. Não é isso que eu estou falando. Isso é consequência. Você tirou a vida de um ser humano. Isso é o mais inquietante que a raiva produziu. Não, nós precisamos saber lidar com a raiva. E aí, concluindo a minha palavra, eu queria falar sobre como lidar com a raiva em 3 pontos, né? Até coloquei a imagem do Hulk, né? Porque tem gente, eu, por exemplo, não tenho nada a ver com o Hulk, porque quando eu fico com raiva, eu fico vermelho. Não sei se tem alguém aqui que fica verde, porque as pessoas falam assim, não sei nem se é uma indicação dessa questão do Hulk, né? Fulano ficou verde de raiva, né? Mas o personagem ali do Hulk, como é que é o nome dele mesmo? Ah, Bruce Wayne. Bruce Wayne? Bruce Wayne é outro, né? Eu não tô, essa máscara, cara, pelo amor de Deus. Bruce Banner, isso. Ele trabalhou muito essa questão de como resolver a raiva, porque toda vez que ele ficava com raiva, ele virava um monstro. Se você não souber lidar com a sua raiva, você vai se transformar num monstro ou numa monstra. Eu não sei o que é mais terrível, né? Ele procurava na ciência, ele procurava nas pesquisas. Você tem que procurar na palavra. Procura na palavra. Como você vai lidar com a raiva? Porque a Bíblia, ela é um bálsamo para a nossa vida. Eu me lembro que uma vez, já contei essa experiência aqui, mas sempre tem alguém novo para ouvir. Quando eu era pastor recém-ordenado, cabelo pretinho, magrinho, eu fui no hospital atender um pai de uma família que tinha se convertido na nossa congregação. E ele tinha tido um derrame e estava internado no hospital. E eu fui lá visitá-lo e enquanto eu estava conversando com ele pode dar um balãozinho para ela? Senão ela vai tirar a atenção toda minha aqui.
Pega um balãozinho desse aí e dá para ela, que ela está doidinha com os balões. Olha que felicidade. Se ela soltar, vai lá no teto, tá? Amarra na mão dela aí direitinho. E se ela for muito leve, ela vai para o teto. Pode sentar aqui, filho. Ó. Pode sentar aqui. Fica à vontade, tá? Mas chegando no hospital para atender aquele homem com o lado todo já paralisado, ele pegava a mão e passava na barba, e eu, em determinado momento, perguntei, o senhor está incomodado com a barba? Ele disse, estou incomodado, eu ando sempre barbeadinho. O senhor quer que eu faça a barba do senhor? Aí ele falou assim, quero. Não sei se ele ficou meio com medo na hora, né? Quero, sim. Aí eu fui lá, comprei um Presto Barba, peguei um Presto Barba, fui fazendo, fiz a barba dele com muito cuidado e falando do amor dele. Mas enquanto eu barbeava, uma criança entra no hospital gritando sem parar, gritando. E aí eu parei, fui lá, dei uma olhadinha e eu vi a criança entrando numa sala, os médicos indo, enfermeiros para tirar sangue, fazer isso, fazer os exames necessários, né? E Deus tocou no meu coração e falou assim, vai lá orar. Essa família está precisando de oração, essa criança está precisando de oração. E aí então eu acabei ali de fazer ali a barba do seu José. E aí fui lá, fiquei na porta, mas a criança não parava de gritar nem um minuto. E aí então eu pedi permissão para os pais para orar, e os pais disseram, pode orar, mas a gritaria, ele não para de gritar. E aí então, quando eu cheguei perto da criança para fazer alguma coisa, no seminário não me ensinaram esse tipo de coisa. O que eu faria numa situação dessa? Então eu tive que deixar Deus atuar no meu coração. E aí eu abri a Bíblia no salmo mais conhecido, o Salmo 23. E aí a criança gritando o tempo todo. E quando eu li, o Senhor é o meu pastor, ela engoliu o grito dela. Foi o primeiro momento de toda a chegada dela no hospital que ela parou de gritar. E aí eu tomei um susto, né? Olhei assim. E a criança estava com os olhos esbugalhados para mim. Hoje eu imagino que aquela criança estava ou possuída por um demônio ou opressa pelo reino das trevas. Não me parecia que era uma doença física e nem emocional. E aí depois então que eu continuei lendo o texto, ela o tempo todo com os olhos abertos na minha direção, uma criança talvez de 9 anos, 8 anos, alguma coisa assim. E aí em seguida eu coloquei a minha mão sobre a cabeça dela e fiz uma oração. E quando eu orei, aquela criança estava dormindo. Depois o médico veio e disse que nos exames não constava nada. E logo em seguida eu pude ver aquela família indo embora, enquanto eu continuava lá com o seu José. A palavra, nós temos que saber procurar na palavra todo conforto, todo consolo, toda ajuda, tudo aquilo que Deus quer me dizer. Se eu tenho raiva, se eu em algum momento eu explodo em raiva, eu tenho que procurar orar nesse sentido e pedindo, Senhor, me mostra na palavra do Senhor como eu lido com isso. E aí eu queria dar apenas 3 sugestões entre um monte. A primeira é entregue sua raiva a Deus. Entregue sua raiva a Deus. Chega na hora da oração e diga para Deus, né? Porque todo erro nosso, todas as falhas nossas, nós tentamos rejeitar. A pessoa diz assim, você ficou com muita raiva. Eu não fiquei com raiva. A gente está sempre rejeitando a verdade que está estampada para os outros em nós.
E não há lugar melhor para a gente descobrir a verdade senão dentro da própria família. Se você perguntar para sua esposa se você tem raiva, ela vai dizer tem, nos momentos tais. Se você perguntar para o seu esposo se você tem raiva, se você perguntar para os seus filhos, e assim vai. É um ambiente importante para a gente encarar a verdade, porque na família não há nada escondido, está tudo ali estampado. Claro. E se não está, alguma coisa está errada. Porque na família não há lugar de falsidade, de ações teatrais. Então nós precisamos aprender a reconhecer a raiva dentro de nós. E dizer em nossa oração, Senhor, eu tenho problema com a raiva. Em todo o programa de libertação, é Alcoólatras Anônimos, é o Celebrando a Restauração, em todos os programas que existem para você se recuperar de alguma coisa, o primeiro passo é você aceitar a sua condição. Você dizer, não, eu tenho raiva. E ali em oração, você falar isso com Deus. Aliás, eu quero dar uma sugestão em todos os níveis. Por exemplo, se você em algum momento não crê em Deus, diga isso para Ele. Diz, Senhor, tem horas que eu não creio no Senhor. Se você tem algum outro problema com drogas, com álcool, ou com outra coisa qualquer, você pode chegar para Deus e falar, Senhor, eu estou tendo isso, eu tenho isso, você precisa confessar. Porque quando você confessa com a sua boca, o Senhor diz, não, agora ele acertou, agora ele reconheceu. E aí então eu posso fazer alguma coisa por ele. O Salmo 37, verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O segundo, busque a Deus de verdade. Sabe, tem muita gente de brincadeira com Deus, né? Já vi oração até assim, na hora da comida. Passa mal ou passa bem, em nome de Jesus, amém. Né? Orações ridículas, orações que não passam do teto, orações interesseiras, o cara só ora quando está doendo. Quando está tudo bem, o cara não busca Deus, não fala com Deus. Será que Deus vai te ouvir na hora que você só está interessado em que Ele te dê alguma coisa, que Ele abra alguma porta para você? Será que é isso? Será que Deus é tão idiota assim? Não, Deus é Deus, todo-poderoso, Criador de todas as coisas. E aí você precisa realmente buscar o Senhor de todo o teu coração, confiar que Ele vai agir na sua vida. Olha o que Isaías, capítulo 55, o verso 6, ele diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Hoje é o dia aceitável. O Senhor ainda não voltou para julgar a terra. Então você ainda tem tempo para buscar o Senhor de verdade. Não é buscar o Senhor para mostrar para as pessoas que você está buscando o Senhor. É para Ele poder resolver algumas coisas no íntimo da sua alma. Dentro de você, lá no seu coração. Clame por Ele. A Bíblia ensina a orar. E a oração você tem que fazer a Deus em nome de Jesus. Só isso. Você se dirige a oração a Deus. E no final fala em nome de Jesus. No meio é criação tua. Você pode falar o que você quiser a Deus. Abrir o seu coração para Ele. Reclamar com Ele. Fazer tudo. Elias chegou para Deus e falou: Senhor, só eu fiquei como profeta. Todos os outros foram mortos no negativo. Ainda existem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Geralmente, quando a gente vai reclamar alguma coisa que nós sentimos,
alguma reclamação que a gente acha justa para Deus, nós estamos enganados. Ele vai nos pastorear, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos ensinar o caminho certo. Mas busca Ele de verdade, converse com Ele. Outro dia eu falei, quando a gente, numa das minhas devocionais, eu falei sobre isso, né? A pessoa buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Eu estava falando sobre esse texto, a pessoa orando, né? Orando, aí de repente o celular, trim, trim. Aí ele para a oração, como se fosse um mantra. Para a oração, não é nada não. E continua a oração. Você está falando com uma pessoa. A Bíblia apresenta Deus, Deus se apresenta na Bíblia como uma pessoa, com sentimentos. Às vezes as pessoas acham que eu sou muito duro quando eu digo, não saia na hora que a pregação está falando, porque tudo que eu estou falando aqui é da Bíblia. Tudo. Eu não estou falando nada meu, tudo aqui é da Bíblia. Então a gente entende pela Bíblia que nessa hora quem está falando não sou eu, é Deus que está falando contigo. Como? Dá um negocinho assim na bexiga, vou no banheiro. E você dá as costas para Deus. Ou então a garganta coça. Estou com sede. Mas vai assistir um jogo, fica lá o tempo todo. Você quer água? Não quero não. O que acontece? Aí acaba o tempo, deixa eu correr lá no banheiro. E vai correndo, porque segurou aquele tempo todo, mas quando vai conversar com Deus, não. Quando você está falando com Deus, como que alguém vai chegar para você, fulano, e você vai parar de falar com Deus. Se para parar de falar com Deus, você tem que pedir licença a Ele. Senhor, me dá licença um pouquinho, porque tem um sem educação aqui, interrompendo a nossa conversa. Pois não, sem educação. Isso é levar Deus a sério. É buscar a Deus de verdade. E não protocolarmente. E por último, sugestão, hein? Se é só sugestão, não significa que isso aqui é a verdade absoluta dos fatos, não, tá? Existe um monte de maneiras. Não seja imediatista. Não seja imediatista. Nossa, tem pessoas que parecem que elas acham que Deus é um Papai Noel, que na hora que elas quiserem uma coisa, o Senhor tem que respondê-la rapidamente, principalmente depois que nós nos tornamos mais tecnológicos. Nós nos tornamos mais tecnológicos, nós queremos as respostas mais rápidas. As plataformas de consulta, de buscas, elas têm que ser mais eficientes. Houve um estudo há um tempo atrás nos Estados Unidos em que um adolescente, ele esperava só 5 segundos para abrir um software, para abrir um programa. Se não abrisse naquele tempo, ele abandonava e ia para outro. Nós estamos numa era da velocidade. Quando vamos falar com Deus e vamos pedir alguma coisa que Ele nos deu o direito de pedir. O Senhor diz, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Evidentemente que esse texto está ligado a outro texto que diz, passe de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Se o que você vai pedir, você está pedindo com fé, em nome de Jesus, crendo em Deus, e for da vontade de Deus, Deus vai te conceder, mas vai ser no tempo dele. Ainda tem essa. Lucas capítulo 12, verso 25, diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por mais ansiosos que a gente seja, pai, por favor, puxa, Deus ainda não me respondeu. E aí, quando nós não sabemos esperar, como o Salmo 40, verso 1 diz, esperei com paciência pelo Senhor.
A maioria das pessoas gostam da parte final desse texto. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas o salmista está dizendo: esperei com paciência pelo Senhor. Você tem que esperar e confiar que quando Deus não está dando, não está te atendendo, é que Ele está no controle das coisas. Nada está longe da sua soberania. Então, querido, livrando-se da raiva, tem essa proposta de chamar atenção para isso que tem atrapalhado relacionamentos, tem dividido lares, tem quebrado relacionamentos que poderiam ser abençoadíssimos, saudáveis, e às vezes trazem consequências sobre a nossa vida por causa da nossa pressa. Às vezes somos precipitados, tomamos atitudes precipitadas, depois ficamos cobrando a Deus, como se fosse Deus que tivesse deixado a gente fazer aquilo. Não. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Por isso, em se livrando da raiva, você deva saber lidar com isso, entregando a sua raiva ao Senhor, buscando a Deus de verdade e não sendo precipitado, imediatista. Eu vou orar por você, e aí eu queria que você pensasse se você é uma pessoa que tem vivido momentos de raiva, e essa raiva tem trazido dificuldade, inclusive dificuldade emocional, relacional. Coloca isso diante de Deus agora. Eu vou orar por você e Deus vai te ajudar. Com tudo isso que você ouviu, você vai pegar tudo isso que você ouviu e vai pedir a Deus: Senhor, tudo aquilo que eu ouvi lá, eu quero caminhar nessa direção. Eu quero trabalhar a minha vida. E aí tem muitos outros conteúdos que nós podemos ajudar você. Tem muitos outros discipulados que nós podemos aprofundar isso e abençoar a sua vida. E você vai restaurando a sua vida. Afinal de contas, a vida é tão curta. A vida é tão curta. Sabe? É Antares, né? 300 mil. 300 anos luz. Nós ontem estávamos olhando para Antares. O astrólogo aqui da igreja, pastor Sérgio, gosta muito de ler as estrelas. Eu sei, estou mexendo contigo. Por isso que você falou logo assim, né? Ele estava olhando ali as estrelas e mostrando para mim, né? A gente estava querendo descobrir, porque tem uma Via Láctea, a nossa Via Láctea vai se chocar com a nossa galáxia, que é onde tem a Via Láctea, nossa Via Láctea, vai se chocar com uma outra chamada Andrômeda, mas daqui a milhões, nem sabe quanto tempo tem, né? Aí nós estávamos conversando sobre isso. Será que dá para enxergar alguns astros? E aí ele me mostrou Antares. Está vendo lá aquela estrela lá piscando vermelho? Essa é Antares. Você está olhando aqui Antares de uma imagem que saiu de lá há 300 anos. 300 anos. Nós nem sabemos se Antares existe ainda. Porque é só a imagem dela que está chegando aqui. Isso nos torna tão pequenos. Tão pequenos. Nós temos tão pouco tempo de vida. Por que viver a maior parte dele na raiva?